Bom dia, irmãos. Alegria estarmos aqui. Deus nos deu mais uma semana de vida. Não sei porquê, mas Ele deu. Se Ele deu, porque Ele tem planos e projetos na sua vida, porque Ele te ama. Estamos mais um sábado aqui para comemorar, para agradecer a Deus pela misericórdia que Ele tem de nós, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos negócios que temos. Estamos aqui para adorar e agradecer a Deus. Amém? Amém. Saudamos a todos. Espero que esse momento tenha um bom estudo de lição de escola sabatina. E nesse momento estaremos estudando a palavra de Deus. E antes de abri-la, gostaria de fazer uma pequena oração com você, para que nós possamos rogar a Deus que tenha misericórdia de nós, nos ajude a entender aquilo que a gente precisa entender. Tá bom? Na frente. E vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de termos a tua palavra em nossas mãos. Obrigado por estarmos também na tua casa de oração. Obrigado pela semana. Tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Só o Senhor sabe como é que nós estamos agora. Só o Senhor nos conhece. Temos algumas coisas que não estão boas, mas, para dizer a verdade, temos muitas bênçãos que nós temos que reconhecer. Aquilo que está tirando a nossa paz, que o Senhor possa nos ajudar a entender, que o Senhor irá resolver conforme a tua vontade. E aquilo que nós reconhecemos que foi bom, o Senhor nos deu, louvado seja o nome por todas as vezes. Fica conosco ao ouvir sua palavra agora. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Por favor, abra sua Bíblia no de Atos, capítulo 16, verso 1 a 5. Atos, capítulo 16, verso 1 a 5. Se você está sentado perto do visitante, dê uma nota de R$100 para ele e depois deixe ele ler a Bíblia com você. Tenho certeza que ele vai prestar atenção. Eu acho que eles aceitam 50 também, né? Para dizer a verdade, 10 anos não faz mal para ele. Se tiver no bolso, ele dá para ele, tá? Para que ele possa ficar feliz de estar com você aqui e a palavra de Deus. Se não tiver nada, dá um sorrisinho assim. É alguma coisa para ele saber que você gosta dele, tá? Ah, te vem visitante. Por favor. Atos capítulo 16. Atos foi escrito por Lucas, médico, que se converteu ao cristianismo. Tremenda pessoa usada a Deus, escreveu 2 livros na Bíblia, de Lucas e de Atos. Ele acompanhou o início da igreja cristã. E ele deixa alguns detalhes muito importantes que nos ajudam a entender melhor como que a nossa igreja foi fundada. Origem dela, não? Bom, os versos dizem o seguinte, Atos 16, 1 a 5. Chegou também a Derbe e a Listra, havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Ele dava bom testemunho aos irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso o circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e de dia a dia aumentavam em número. Amém? Muito bem. A igreja cristã, quando ela foi inaugurada por Jesus, continuou sendo preservada pelos seus seguidores. Cristo começou algo para que nós continuemos, que é o cristianismo. E todos nós que somos chamados para essa igreja, somos convidados a preservar esta igreja que foi inaugurada por Jesus. Eu tenho certeza que todos nós, quando lemos a Bíblia, estudamos a palavra de Deus, existem alguns personagens que nós admiramos mais que os outros. E quando você estuda o Novo Testamento, quando você entra em contato com Mateus em diante, todos nós temos direito de admirar algum personagem. Mas, irmãos, tem alguns que se destacam mais na Bíblia, que nós sentimos que esses fizeram um pouquinho mais que os outros. Os outros foram bons também, mas alguns fizeram algo um pouco a mais. E um dos personagens do Novo Testamento que eu admiro, que eu não sei como ele conseguiu fazer tudo, em meio a tanto estresse, perseguição, dificuldade, solidão, foi o apóstolo Paulo. Um homem que foi chamado por Deus para fazer um trabalho difícil, complicado. Foi um instrumento nas mãos de Deus para continuar e preservar o cristianismo. E Deus então chamou um homem. Olha só, eu não sei se você provaria na comissão
Eu não sei se você pensaria em chamar, por exemplo, uma pessoa como Paulo, que mandava os cristãos. Paulo estava ali no apedrejamento de Estevão. Para ele estava fazendo bem a obra de Deus, destruindo pessoas que não estavam de acordo com o judaísmo. Essa foi a pessoa que Deus chamou para fazer o trabalho dele. Estranho, não? Nós procuraríamos outra pessoa. Eu acho que na nossa consideração, nem por último a gente colocaria o apóstolo Paulo, porque era um homem mau, perseguia a igreja. E como que um indivíduo desse pode fazer um trabalho bom para Deus? Eu não sei se de vez em quando você olha para você e já deve ter perguntado: o que eu posso fazer de bom pela igreja? O que eu estou fazendo de bom pela sociedade? O que eu estou fazendo de bom pela minha família? O que eu estou fazendo de bom pela minha esposa? Pelos meus filhos? Por exemplo, se você não for no jantar de namorados hoje, eu sei que você tem várias desculpas, né? Tem trabalho, vai ver que vai chover, né? Tem cachorro na rua, se alguém me atropela. Todas essas desculpas não são aceitas, né? Quando nós amamos as pessoas, nós as tratamos bem, né? E nós levamos a esposa para o jantar namorados. Mesmo se não tiver dinheiro, usa cartão, dá um predador, se vira. Mas deve sua esposa já junto. Fica em casa, tá? Ela vai estar com fome. Com fome tão ruim. Eu não sei se já dormiu com fome. A gente não dorme. Duas coisas que eu não consigo direito: dormir sem sujo, sem tomar banho. Isso tem dificuldade. Já dormi sujo. Acho que todos nós já dormimos sujo, né? Ou toda a vida você dormiu limpinho. Dormiu. Teve uma noite que você dormiu com as correntes. Tá? E não é ruim. A cama fica mal, né? Você levantou alguma. E outra coisa ruim, queridos irmãos, da dormir com sujo. Então vai uma pena aqui aos maridos. Não? Por gentileza, leve suas esposas hoje. Esposa, suas é problema. Leve a sua. Só parecer com duas, não, pastor, eu não vou levar todas. Por gentileza, leve a sua esposa de noite, lá, sua namorada, sua noiva, para juntos vocês comerem e dormirem melhor. Feliz. Não comer muito, não come muito. Então, quando eu olho para você, o que eu tenho feito de bom? E se eu perguntar para você, o que você tem feito de mal? Qual que está ganhando? E quando você olha para você, o que você acha que Deus acha a seu respeito? Qual a opinião de Deus de você? Qual a sua opinião própria? O que você acha de você? Se você fosse dar uma nota para você agora, que vem na igreja, na lá, que nota que você daria para você? Olhando sua vida espiritual, olhando sua vida social, sua vida física, sua vida familiar, sua vida acadêmica, qual a nota que você daria para você? Qual é a nota que você acha que Deus dá para você? Interessante que nós às vezes temos um conceito tão ruim da gente, né? E queremos logo que Jesus volte, ou que a gente morra. Não pensa assim não, tá? Jesus tem conta logo, mas não é ter uma baixa autoestima achando que você não serve para alguma coisa. Você já percebeu que na Bíblia a maioria das pessoas que Deus usou com grande poder diante da sociedade eram os piores? Abraão, por exemplo, grande pessoa, duas mulheres. Você vai um pouquinho para frente, você vê Jacó, ele teve dúvida. Você estuda a vida de Moisés, esse teve uma só, mas matou. Uma mulher só, mas matou. Davi, homem segundo o coração de Deus. Por quê? Se arrependia, reconhecia seus erros, mudou de vida. E vamos para frente. Você vai perceber que grandes personagens da Bíblia tiveram grandes problemas. Não estou dizendo que você tem que apontar para Deus te usar. Não é isso, Alessandro. Por favor. Só estou dizendo que há momentos na vida que parece que a gente não fez nada. Você já teve esse conflito? Que parece que não tem dia na vida que você se sente um lixo. Que parece que não sou nada. Eu podia fazer muito mais para Deus. Tem algum problema comigo? Esses momentos são bons. Esses momentos são importantes. E por incrível que pareça, esses momentos ajudam a crescer. Quando você reconhece que você não é nada, aí você é tudo. Tem que ser sincero. Só Deus sabe isso. E Paulo era um homem que ninguém diria que se tornaria um cristão. Nunca se diria que Paulo terminaria a vida fazendo coisas para Jesus. Uma pessoa que ele perseguia e matava que acreditava. E Deus chamou ele de livre. E grandes coisas ele fez. E por incrível que pareça, por mais que você não reconheça, Deus chamou você também. Não sei se matou ninguém, mas Deus chamou você. Deus conhece seu passado. Agora uma coisa eu sei: Deus se preocupa mais com o seu futuro do que com o seu passado. Eu tenho certeza que nós aqui, a maioria, tem alguns irmãos que estão com cara feliz, outros estão meio assim. Interessante olhar a cara de você ali da frente.
mas a maioria tem tensão, tristeza e sofrimento por causa do passado. Alguma coisa que não resolveu, está aqui, né? Tem. Dorme, está aqui, acorda, está aqui, brinca, está aqui, fala, está aqui. Duro isso, não? Até quando começar a ver uma vida assim? Deus não quer que você viva com tensão também passada. Se você pediu perdão, Deus te quer. Resolveu. Se tem como resolver, ir atrás, vai fácil. Resolve. Agora, Deus se preocupa mais com o que, irmãos? Com o nosso futuro. E Ele tem planos maravilhosos para todos nós. E Paulo, como nós sabemos, um homem estrategista, um bom cristão, uma pessoa que se preocupava com o crescimento da igreja. Todos nós, como adventistas, devemos nos preocupar com o crescimento da igreja. Sim ou não? Sim. Devemos preocupar. Temos bancos vazios aqui. Temos que encher pela graça de Deus, amém? Não podemos olhar os bancos vazios. Ah, é melhor, né? Fico mais à vontade. Não, meu irmão. Ah, não é bom que vá muita gente para o céu, por causa da trânsito. Só aquele monte de gente voando, até um outro. Muita casa. Como é que vai ser o sistema? Ixi. Querido irmão, o céu é lugar, não é lugar para quem pode. O céu é para quem quer. Porque poder ninguém pode, nem tem moral para você. E todos nós que chegarmos lá, ninguém vai chegar lá e falar: rapaz, estou aqui porque eu mereço. Ralei, trabalhei, dei tudo, trouxe várias pessoas para ir, ficava quietinho no pastor pregado. Não faltava um tudo. Fui até ajudar o pastor a construir a igreja de Caiuá. Estou aqui porque, olha, humildemente, eu mereço. Alguém vai chegar no céu com esse espírito? O infeliz vai torrar aqui, entendeu? Não sobe não. Orgulhosa, arrogante, cheia de si, não se demonstramos. Quando você chegar no céu, a primeira coisa que vai acontecer com você, sabe qual é? Não acreditar que você não. Primeira coisa, não acredito. Deus do céu, como que eu devo ser? Eu, com todos os meus defeitos, eu tenho misericórdia. Você não vai acreditar com você. Outra coisa que a gente vai chegar no céu também, que eu não sei se vai dar um pouco de dor de cabeça, mas eles não vão ter isso lá. Mas eu acho que todos nós vamos ter esse pensamento, talvez. Eu poderia ter feito um pouquinho mais. Poderia ter me esforçado. Eu poderia, ao invés de algum sábado da tarde, ficar em casa, tranquilo, sem fazer nada. Eu poderia ter feito. Poderia ter ajudado. Poderia ter evitado a coisa. Não vai te dar, não vai estragar a sua eternidade. Mas algumas coisas você poderia ter feito. Agora, que tal evitar que isso aconteça lá, fazendo o melhor que a gente pode? Porque Deus vai aceitar o seu melhor. E Paulo era assim. Paulo procurava fazer o melhor que ele podia, de acordo com aquilo que ele recebeu de Deus. Deus nunca vai pedir para você o que você não tem condição de fazer. Para de ficar vendo Deus de forma errada. Para de ficar vendo Deus do jeito que o diabo gosta. Perseguidor, fica no meu pé, só ficar pedindo. Não pode. Esse Deus às vezes te cansa, né? Esse não é o Deus que existe. Esse é o Deus que o inimigo põe na sua cabeça. E você às vezes acredita. Dá bobeira, né? Ele faz a festa. Deus não é o que você pensa, Deus é o que Ele é. E aí está a diferença grande. E quando você entende que Deus, eu sou o que sou, você fica humilde e fala: Senhor, mesmo não entendendo o que está acontecendo na minha vida, mesmo não entendendo que eu estou passando por isso, louvado seja o teu nome. Entendeu o que é Deus. E não será decepcionado em nada. Paulo não queria decidir. Quando ele foi chamado, irmãos, a igreja não era tão grande como é hoje. Só aqui na Paulista nós temos 310 igrejas. Quando o cristianismo foi fundado, tinha pouca gente. Foi crescendo, com muito sofrimento. E Paulo então ele queria ver a igreja melhor. E uma coisa que Paulo queria era que todo mundo tivesse envolvido. Paulo não queria que só os anciãos trabalhassem, só os experientes, os de cabelo branco ou sem cabelo, coisa triste, não trabalhassem. Paulo queria que todo mundo trabalhasse. Então o que ele fazia? Ele envolvia jovens no trabalho. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho aqui. Paulo foi para Listra e Derbe e conheceu um moço. Como que é o nome
era esse jovem. E Paulo, então, na sua segunda viagem missionária, presta atenção, a primeira viagem missionária Paulo fez sem Timóteo, mas a segunda em diante, do capítulo 16 de Atos até o final, Timóteo está envolvido na missão da igreja. E é muito bonito ver a vida desse grande jovem. E quando você olha para Timóteo, nossa, Timóteo devia arrebentar, você que é a mais eloquente, o melhor de todos, o best-seller da igreja, mega. Olha só o que o Espírito de Profecia fala do Timóteo, página 205. Paulo viu que Timóteo era fiel, firme e leal. Aí são as características das pessoas que são lindas. Hoje nós, infelizmente, temos uma sociedade que quem não tem aparência sofre. Todos os feios têm dificuldade. Do meu lado aqui, eu vou explicar como a gente sai disso. As pessoas, primeira coisa que você olha uma pessoa, você bate de olho, o que é? É aparência. Isso foi da DJ, agora, se tem dinheiro, já muda. Se é culto, a gente até esquece que é feio. Agora, se é pobre, aí vai complicando tudo. Então vamos voltar aqui. Gente, camarada, feio, duro, pobre, sem recurso. Melhor não ter nascido, né? Poucos assim. Mas as pessoas nos avaliam assim. Você quando olha uma pessoa bem vestida, eu fui uma vez vender, trabalhar na reportagem com revistas, eu cheguei no gerente, eu e meu colega tal, chegamos, o gerente falou assim: quem são vocês? Eu sou assim. Vou explicar para vocês o susto que eu levo agora, sabe o quê? O banco tem mais problema, os maiores furos que nós levamos, os maiores calotes que nós levamos no banco são de gente alta, bonitona, bem aparente, boa aparência. A gente se ilude com essas coisas. E esse nos engana. E às vezes aquela pessoa mais simples, é mais honesta, mas nós hoje vivemos por aparência. Infelizmente. Mas Deus não olha isso. Amém, né? Já pensou se só fosse sal, quem é bonito? Vamos voltar para a Bíblia aqui. Paulo viu que Timóteo era fiel, firme e leal. Escolheu como companheiro de trabalho e viagem. Timóteo era um jovem simples quando foi escolhido para ser ensinador. Embora jovem, levou suas responsabilidades com humildade. Outra característica bonita de um jovem é a humildade. Olha a página 205 do livro Atos da Volta. Timóteo não tinha talentos particularmente brilhantes, mas a sua obra era valiosa, porque ele usava no serviço do mestre as habilidades que Deus lhe deu. Então Timóteo era um jovem simples, fazia o melhor que podia com o que possuía. Timóteo não se destacava na igreja, irmãos. Não era o melhor, mas era um jovem que fazia o melhor que podia com o que possuía. E você sabe que todos os homens que são casados, se dessem o melhor pela sua esposa, como é que seria o seu casamento? Você, esposa, se desse o melhor pelo seu marido. Você, jovem, você, filho, se desse o melhor pela sua família, pelos seus pais. A irmã veio aqui pedir para nós tomarmos água, fazer caminhada, né? Amém? Por isso. Se todos nós cuidássemos melhor do nosso corpo, se todo mundo fizesse o melhor que pode, como é que estaria esse planeta? Bem melhor, né? O problema é que, desculpa, é ruim ouvir, é ruim ouvir. O problema é que nem o que a gente pode fazer, a gente faz. E não é porque não pode, não, viu? A maioria é porque não quer. Não vou dizer falta disso, você fica chateado. A maioria não faz porque não quer. Trava ali, né? E não se envolve. Timóteo era um jovem, tudo indica, solteiro. Não lemos nada a respeito do casamento. Tornou-se parceiro indispensável na construção do cristianismo. Das 14 cartas que Paulo escreveu, uma boa pergunta para Jotão, 14 cartas que Paulo escreveu, 11 ele cita Timóteo. Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, Filemão, 1 e 2 Coríntios, Hebreus, Romanos e 1 e 2 Timóteo. A última carta que Paulo escreveu na sua vida foi direcionada para quem, irmãos? Para os jovens. 1 e 2 Timóteo. Inclusive, eu acredito que os jovens deveriam ler mais 1 e 2 Timóteo. Que ali Paulo ele faz um resumo, supra-sumo, como que o jovem deve viver num mundo confuso, com tantas opções, com tantas
universidade, na sociedade, sendo fiel. Como que os nossos jovens vão casar virgens? Uma época tão impura, sodomita contra olho, hedonista. Como que vão conseguir? Leia o livro de Timóteo, vai ajudar você bastante e vai te dar força. Paulo investia em jovens, Paulo acreditava em jovens, Paulo confiava nos jovens. Nunca diga que o jovem é o futuro da igreja. Você tem que ver acompanhado disso. Não diga só isso, melhor dizendo. Diga que o jovem é o presente e o futuro da igreja. Porque senão ele vai esperar ficar velho, acabado, atrapalhado para servir a Deus. Tem que ser agora, quando tem saúde, né? Juventude e força. Ele é o presente da igreja. E Paulo chamou Timóteo porque Paulo queria fazer uma parceria com ele. O que é parceria? Ambos trabalhando juntos para o mesmo propósito. Ambos entendendo o que tem que ser feito e cada um fazendo o seu melhor, sem querer derrubar o outro. Isso é parceria. E Paulo, irmãos, era firme, mas era educado. Paulo era espiritual, mas era agradável. Paulo era zeloso, mas não feria as pessoas. Por isso que Paulo conviveu com Timóteo mais de 20 anos. Conviveu com Timóteo. Isso significa que eles combinaram. Eram diferentes, mas combinaram. E as últimas cartas que Paulo escreveu foi para Timóteo devido à consideração que ele tinha por aquele jovem valoroso. Este homem de Deus amou os jovens de muitas maneiras. E hoje na igreja adventista, qual é a função onde os jovens estão encaixados? E para dizer a verdade, antes que você pense que você está muito velho, jovem somos todos nós. Só fica velho quem perde os ideais dos seus sonhos. Juventude também é questão do que, irmãos? Cabeça. Eu estou cansado de ver jovem com 20 anos pensando em aposentar. Está morto. Bem provavelmente. E às vezes eu vejo senhores e senhoras com 70, senti uma irmã com 64 anos. Voltou a estudar piano. Parabéns. Principalmente nós hoje vivemos uma época de Alzheimer, época de outros tipos de doenças que nem é bom falar, da frente, de Parkinson, né? E outras mais. Muitas dessas doenças é falta de usar o que, irmãos? O cérebro. Ele vai te dizer que 90% das doenças surgem aonde, irmãos? Mente. A Harvard, já ouviu falar de Harvard? Harvard, em nível de universidade e pesquisa, é a maior do mundo, em Boston. Se eu for lá, visite a Harvard. Eles fizeram uma pesquisa com mais de 30 anos. Bastante. Alguém que tem 30 anos? Aí a menina lá, 30 anos. Sua vida. Fizeram pesquisas com carne e provaram a quantidade de carne que a pessoa deveria comer por semana. Seria 2 fatiazinhas bem fininhas, pequenininhas, o suficiente. Eles provaram que é suficiente. E outra prova científica que eles têm. Essa dá para escandalizar. Essa faz cair cabelo. Mais de 90, eles têm esse texto. Eles têm esse texto. Mais de 90% das doenças das pessoas surge aonde? Os adventistas já sabem disso há mais de 130 anos. Nós sabemos disso há mais de 130 anos. E a Harvard descobriu isso e publicou no ano passado. Então a nossa mente, mano, então juventude é questão o quê? De interior, de sonhos, projeto, nunca desistir, nunca se entregar. Levanta, caiu, levanta de novo. Perdeu, reconquiste, vai atrás. E Paulo tinha essa mentalidade. Ele passou isso para Timóteo. E nós temos que ser assim também. E o que os jovens têm feito na igreja adventista? Primeiro, olha só que interessante. Lições de espaço abatido. Surgiram com quem, irmão? Jovens. Meditações matinais. Jovens. Batismo na primavera. Jovens. Ano bíblico. Jovens. Projetos sociais. Vida por vidas. Sopão à noite. Atender as pessoas com caridade. Jovens. Juventude, queridos irmãos, é padrão da eternidade. Para você entender. Você que está com 60, 70, passou, está nos 90 aí. Quando Jesus
você estiver subindo, quem ressuscitar já ressuscita com o corpo transformado. Tessalonicenses da época, transformado seremos. E aquele que vê Jesus voltar vai subir, e ao subir é transformado. Ou seja, você voltará a ter aquela beleza dos 20 aos 25 anos. Bom, não? Peludo, fortão, adeus estria, nunca mais dentadura, óculos, varizes, dor em tudo quanto é lugar. Tem tanto irmão aposentado ali no Hortolândia que quando eles se encontram, eles não falam bom dia ou boa tarde. Eles perguntam quanto está doendo hoje. Um monte de gente já esqueceu de viver, né? Às vezes eu vou ao meu funeral, já vi isso. As pessoas que têm uma idade um pouco avançada, não vai em funeral, elas ficam olhando para a pessoa, meu, acho que a gente lê na cabeça dela, né? Ai, meu dia está chegando. Estou perto. Ui. Ai. Pensa assim, não. Deus vai preservar a sua vida, igual você. E quando Jesus voltar, vai ser uma transformação e você ficará jovem, bonita de novo, bonitão de novo, altão, melhor, forte, tronco, vai precisar fazer academia, se matando, tomando coisa para poder crescer. Vai ser tudo abençoado. E as mulheres também a mesma coisa. As crianças serão trasladadas do tamanho que estão, e no céu crescerão até o padrão. Por quê? Como que Deus fez Adão e Eva, irmãos? Como que Deus fez Adão e Eva? Jovens, adultos jovens. Esse é o padrão. Inclusive Adão, quando chegarmos no céu, Adão vai olhar para nós e vai ver o livro grande conflito de Cristo. Ele vai olhar para nós e vai ver como nós ficamos pequenininhos. Eu, por exemplo, vai ter que tomar cuidado para não pisar isso mesmo. Isso é um mentinho fazer. Ele vai ter que ter vai estar com aqui mais de 4 metros ou mais. Se você ver a proporção, uma girafa tem 3 metros e pesa 800 quilos. Adão possivelmente teria esse peso. Era um pouquinho menos. Isso tudo bem feitinho, nada mais, tá? Bem esquema. Então, o homem será transformado em levantador. Esse é o padrão. Como que você imagina Deus? Como você imagina Deus? Deus o Pai. Ah, pastor, não dá para imaginar. E o Espírito Santo? Jesus nós sabemos. Mas você acredita que Deus, o Pai, Deus e o Espírito Santo sejam velhinhos com bengala torcida? Quero que tem que tomar conta de Deus, Espírito Santo. Você acha que é assim? Não, está por fora. São jovens, bonitos, autônomos, entendeu? Perfeitos. E é assim que Deus quer que você imagine. Então, o detalhe é o seguinte: quem não gosta de jovens, não gosta de Deus. E todos nós que temos um pouquinho de idade, devemos lembrar que um dia nós somos jovens. Como são jovens? Meio barulhentos, vive dando risada. Qualquer coisa que acontece, uma pessoa cai em vez de ajudar ele ri. Está entendendo? Mas coitado, ele vai e ajuda. Piadista. Tudo que é feito hoje, tudo que você olha na mídia, outdoor, revista, jornais, rádio, televisão, tudo que você vai olhar na mídia, tem como objetivo alcançar quem? Os jovens. O que existe de comercial na mídia, em qualquer lugar, para a terceira idade? Coreia, funerária, empréstimo consignado, vai esvaziar os coitados. Tem muita aposentada aí que precisa viver 5 vidas para pagar as contas. Você já percebeu que a maioria das propagandas tem como objetivo alcançar quem? Jovens. Então, meus queridos irmãos, vivemos numa época onde o jovem é procurado, certo ou errado? Ele é procurado. E nós temos que atender os velhos. Por isso que Paulo, no livro de Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 1, 2, 3 e 4, Paulo fala para Timóteo, palavras sãs, use palavras sãs. Capítulo 1, verso 13, jovens, vamos brincar, vamos usar palavras sãs. Capítulo 2, maneje bem a palavra de Deus. O jovem tem que saber os livros da Bíblia. Vai procurar o de Filemão, está lá perto de Gênesis. Abacuque, a minha não tem, né? Então os coitados não conhecem manejar a Bíblia, conhecem os versos, parece que a gente só sabe Gênesis, Salmos porque é no meio, né? E Apocalipse porque é no final. Passou disso, parece que um processo do Senhor, né? Os irmãos não
Maneje bem a palavra de Deus. Outra coisa, capítulo 3 de 2 Timóteo. Jovem Timóteo, nós estamos vivendo em tempos difíceis. E não é difícil depois, jovens? Difícil. E quarto, Paulo termina: ajude na pregação do Evangelho. Paulo ensinou Timóteo direitinho. Timóteo foi uma bênção. E hoje, meus queridos irmãos, nós precisamos apoiar os nossos jovens. E eu estou aqui hoje para dizer para os irmãos e questionar também como é que os jovens do Presidente Venceslau, a Central, estão sendo tratados. Como que a nossa juventude hoje está na igreja? Por que alguns saíram e não voltaram? O que nós estamos fazendo para trazer esses jovens de volta? Então nós precisamos da ajuda de Deus, sabedoria do Senhor, para poder ajudar e contribuir com a vida e a salvação desses nossos jovens. Veja bem, a igreja, ela se preocupa com o seu filho desde quando ele nasce. Para dizer a verdade, quando a mãe está grávida, você sabe, você quando está grávida, deve evitar esforços. Não é bom passar por problemas, como ansiedade, trabalhar pesado, não pode. Você deve ficar ouvindo música suave, não pode discutir com grávida, brigar com ela. Tudo isso vai afetar quem? Afeta o bebê. Vida intrauterina. Isso que para você fala só isso, tá? A mulher tem que ter paz, alegria na sua gravidez, para a criança não se afetar. Então, desde a gravidez. Quando o seu filho nasce, a igreja tem um departamento chamado o quê? Home. Você leva lá o bebezinho, ele fica lá, nem sabe o que está fazendo, mas está ali. E você junto. Depois ele fica um pouquinho mais inteligentinho, né? Consegue ver as coisas? Jardim. Depois do jardim, primário. Depois dos primários, juvenis. Depois de juvenis, adolescente. Adolescente, jovem. Depois de jovem, o que, irmãos? Adulto. Então presta atenção. A igreja, cada fase da vida do seu filho, a igreja tem um investimento. Se você quiser um plus, se você quiser mais chuva de Deus, quiser ver o seu filho melhor ainda, e eu recomendo, a igreja também tem um clube de aventureiros dos 6 aos 9 anos. Domingo de manhã, no sábado da tarde. A igreja tem um clube de desbravadores dos 10 aos 15, do seu filho. E depois a igreja tem sociedade JA, tem clube de líderes. Irmãos queridos, de coração, nunca mais diga que a igreja não tem feito nada para você. Não faz isso. A igreja faz. Agora, o grande problema que nós enfrentamos hoje, não estou aqui para puxar a orelha, mas um pouquinho doce. O grande problema nosso hoje é que nós não contribuímos, não acreditamos, não levamos os nossos filhos para os programas da igreja. Aí levantar domingo de manhã é tão difícil, não? Eu tive 2 meninas, tenho 2 meninas. E graças a Deus participaram de aventureiros e desbravadores, são investidas direitinho. Irmãos, tinha que levantar de manhã, levar, investir, apoiar. Eu procurei fazer isso. Digo para vocês que era difícil? Quero. Mas fiz. E recomendo a você que faça a mesma coisa. Então a igreja tem áreas para o seu filho ser abençoado e instruído. A questão é se nós estamos fazendo o melhor que nós podemos por ele. Não? Agora, como que hoje nós estamos errando algumas coisas? E o que nós temos que corrigir para ajudar a nossa juventude a se sentir bem dentro da igreja? Existem cultos na igreja. Quais são os cultos que nós temos na igreja, irmão? Me ajuda, quais são? Quarta-feira, domingo e sábado de manhã, certo? O que mais? Ah, o culto J. Culto J. Alguns anos atrás, eu não sei quem teve a ideia, mas não foi bom. Colocou o nome do culto J de programa J. Vocês lembram que vocês são no tempo do programa? Bom, eu sou um pouquinho mais para trás ainda. Eu sou do tempo da Liga. Muitos nem sabem o que é isso. Não, quem sabe o que é Liga? Até alguns anos 1900 Liga, né? Depois de Liga, aí veio o Jovem Missionários Voluntários, o MV, né? Depois nós tivemos o JA, e hoje continua o JA, mas tem uma frase que foi programa, foi bom.
não recebe a bênção. Outra coisa, olha que interessante. Alguém aqui marca o estudo bíblico sábado de manhã, às 10 horas? Alguém aqui marca? Por quê? Porque tem culto. Alguém aqui marca ensaio de conjunto de coral? Sábado, 11 horas da manhã? Não, também. Alguém marca comissão domingo à noite, 8 horas? Alguém marca visita a uma pessoa interessada ao hospital, quarta-feira, 8 horas da noite? Por que a gente não marca nesse horário? Porque tem culto. Agora desculpa os que falaram porque tem culto. Me explique. Por quê? Eu quero explicação. No culto JA à tarde, que é um culto oficial da igreja, muitos irmãos dão um curso bíblico, fazem ensaio, fazem reuniões no horário de JA. Não pode. Não pode. Você está desrespeitando um culto oficial da igreja. E outro prejuízo que a gente está tendo: os nossos queridos jovens que lutam por essa igreja, os nossos queridos jovens que ensaiam, fazem o melhor que podem, na hora que eles fazem o programa que eles tomam a frente, os irmãos não vêm. Porque muitos irmãos que estão com 60, 50, 70, 80, 90, 100, 120, 150 anos, eles falam: não, esse programa é só para os jovens. Não. Este culto JA é feito para a igreja toda. E quando você não vem, os jovens sentem sua falta e ficam chateados. Então eu estou aqui para pedir aos irmãos, pela graça de Deus, nós possamos respeitar o culto JA e apoiar os nossos jovens. Amém? Não reclame: ó, pastor, mas eu nem tenho filho. Pastor, meus filhos já foram todos embora. Só daí a minha esposa. Invente o argumentinho que você quiser. Fale o que você quiser. Quando você não vem, você está errado. A não ser que você esteja internado na UTI, a não ser que você esteja tudo engessado, quebrado, não tenha como andar, aí fique em casa. Caso contrário, venha para a igreja. É a casa de Deus. É um culto, olha só. Culto JA é um culto de transição. Você termina o sábado dentro da igreja e começa a semana onde, irmãos? Dentro da igreja. É um culto, o único culto da igreja que nós damos uma abertura sócio-espiritual. É quando você convida um médico, professor, advogado, qualquer pessoa que não é adventista, para vir na igreja e ter uma palestra. É o culto JA. Outro detalhe: o culto JA é excelente para você convidar uma pessoa para vir na igreja, porque é um culto jovem, animado, muitos não estão nem com gravata. É um culto sócio-espiritual de adoração idêntica a sábado de manhã. Não deve ser visto como um culto inferior, onde os jovens vão para gritar, lá, um querer matar o outro para ganhar um prêmio. Não! Não é esse o objetivo. Os jovens fazem um culto mais animado, um culto forte, mas não significa que os nossos jovens estão apelando, fugindo dos princípios. Aí eu nem vou para o pecado. Não faz isso, pecou sim, porque está com raiva de irmão. Não apoia o jovem. Então nós estamos hoje com uma direção, e eu estou aqui hoje para pedir esse favor. Não sei como é o culto JA aqui, mas eu quero perguntar de coração para você. Não precisa responder. Não faz assim e nem assim. Fica aí quietinho. Se você tremer, eu já vou saber que não. A igreja, hoje à tarde, com JA, todos que estão aqui estarão. Por quê? Porque você acha que se você fica em casa vendo Novo Tempo é bom? Nada contra Novo Tempo. Se você fica na internet, se você fica em casa dormindo, parou, dormindo, você acha que é melhor você ficar assim do que vir para aí? Errado. Hoje à tarde nós vamos ter o culto JA aqui. E eu vou ver quem vai estar com o JA. Tá vendo? Já bati uma foto do canal. Vamos? Ah, pastor, não sei. Parece que não é o mesmo culto. É sim, você tem preconceito. Você tem que perder isso.
E meus queridos irmãos, vamos apoiar nossa juventude com a nossa presença. Talvez você não consiga fazer alguma coisa no culto JA, você tem que só sentar, mas pelo menos diga para os jovens que a sua presença ali é que você os apoia, que você os ama. Isso tem que mudar, pela graça de Deus. Isso que nós gostaríamos que a igreja entendesse, que no horário do culto JA não é para você ficar dando estudo bíblico. Culto JA não é para fazer ensaio, é para estar na igreja. É um culto oficial. Nós estamos aqui pedindo que você participe e a partir de hoje estejamos envolvidos. E nesses cultos, irmãos, é que nós temos projetos, temos sonhos, temos ideais, temas diferentes. É uma bênção para ele. E a nossa juventude precisa de jovens. E quando nós apoiamos os nossos jovens, super simples isso. Quando apoiamos os nossos jovens, eles permanecem na igreja. Se você não apoia o jovem, querido irmão, ele não aguenta. Ele faz uma coisa, tem barreira. Faz outra coisa, tem barreira. Faz outra coisa, não vem ninguém. Tem outra coisa, ninguém responde. Pera lá. Acho que eu estou no lugar errado. Por isso que eu estou aqui pedindo aos irmãos uma reavaliação de comportamento, de atitude. E eu gostaria que a partir de hoje nós trabalhássemos em sintonia com os nossos jovens, como o apóstolo Paulo. Use o jovem como seu parceiro. Eles pensam bem. E olha na Bíblia, irmãos, a maioria das pessoas que Deus usou para a pregação do Evangelho foram jovens. E não vai ser diferente hoje em dia. Deus conta mesmo. Mas para isso, a igreja tem que ter harmonia, respeito, consideração e juntos trabalharmos para o crescimento dessa igreja. E eu gostaria que você, por favor, apoiasse a sua juventude. Esteja presente nos programas. Dê suas ideias, dê suas sugestões. Mas não fique deixando os nossos jovens de lá, porque o mundo tem muito a oferecer. E a igreja tem que mostrar que eles são importantes e apoiá-los. Por isso que hoje à tarde, 3h30, hoje eu preciso falar com todos os solteiros, combinado? Todos os solteiros, todos os que não são casados. E 4h30, sobrando, que são os casados. Por que são os solteiros? Porque a gente tem que conversar só. Queremos ouvi-los, tá bom? E às 4h30 nós estaremos fazendo atividades que estavam nas igrejas. Nós já fomos lá na Alvorada, e convidamos os irmãos para estarem aqui. Pastor, eu ficar bem todo mundo. A gente faz 2 sessões, tranquilo. Isso é difícil, não é? Então nós gostaríamos que você, a partir de hoje, por favor, todos os projetos da igreja, tudo aquilo que os jovens estiverem envolvidos, não vamos deixá-los de lado. É um pedido especial para os irmãos, para que pela graça de Deus possamos contribuir para o crescimento da igreja, juntos, tá? E o título do nosso jornal da tarde é Tarde Demais. Venha para ver o que é isso, tá? Tarde demais. Deus espera que você apoie os seus jovens. Por favor, coloque os seus filhos nos projetos e nas escolinhas que a igreja tem. Põe o seu filho no clube, põe o seu filho na aventura. Invista naquilo que a igreja está à sua disposição. Eu tenho certeza que muitas bênçãos virão para a sua vida. Amém, irmãos? Que juntos possamos trabalhar pela igreja de Deus, fazendo parceria com a juventude. É o meu desejo, é o meu pedido. Em nome de Jesus por todos. Amém.